Esse vídeo vai mostrar técnicas que são usadas no CTR Crash Team Racing de 1999 para o PlayStation 1. Falarei das dicas para serem usadas nos tempos de Time Trial. Créditos totais para o linkzinho que postou no fórum CTR Gamers. Então vamos pro vídeo. Para melhorar suas habilidades no primeiro jogo de corrida do Crash Bandicoot. Versões do CTR. Há 3 versões do game: americana, europeia e japonesa. Essas 3 versões têm algumas diferenças importantes que influenciam nossa condução. As diferenças são principalmente do Penta Penguin. Ele tem todas as suas estatísticas maximizadas na NTSC-J e PAL, enquanto na NTSC-U tem as mesmas estatísticas de um personagem lento. A versão americana e japonesa, você pode pular um pouco mais alto que na europeia. Personagens. Os personagens são definidos com determinados valores estatísticos, velocidade, aceleração, e giro, e são agrupados nas categorias lento, médio, aceleração e rápido. Penta Penguin é uma categoria única em si. É importante saber disso, para que você possa escolher corretamente qual personagem usar em cada pista. Vamos falar de como fazer um bom uso desse conhecimento dos personagens. A categoria velocidade é recomendada para pistas curtas e sem muitas curvas, enquanto o Penta é melhor para pistas longas e com curvas fechadas. Claro, se você não tiver as versões PAL ou NTSC-J, você não conseguirá usar o Penta com estatísticas máximas. Neste caso, para NTSC-U, deve-se escolher entre as categorias aceleração e médio. Está na tela essa tabela dos personagens para usarem nessas pistas. Concentra-se em corridas completas de 3 voltas. Para tempos de volta, é aconselhável utilizar personagens com um bom giro. A melhor opção seria Penta, da europeia e japonesa, enquanto para a americana, é melhor usar as categorias lento e médio. Sistemas de reservas. Power Sliding. Isso é simples. Para deslizar você deve pular com L1 ou R1 e segurar esse botão enquanto gira. Seta para direita ou esquerda. Você pode ajustar a trajetória de seu derrape com as setas para cima ou para baixo, enquanto faz o Power Slides. Turbo Boosting. Turbo Boosts são a base que permitirá que você execute quase qualquer outra técnica avançada. Para fazer um Turbo Boost, você deve primeiro fazer um Power Slide. Ao fazer um Power Slide, no canto inferior direito da tela, abaixo do velocímetro mapa, você verá uma barra preenchendo de verde a vermelho. Quando essa barra ficar vermelha, pressione L1 ou R1, qualquer botão que você não esteja pressionando, durante o Power Slide, e você ativará o Turbo Boosts. Você pode encadear 3 Turbo Boosts, e claro, ajustar sua trajetória enquanto os executa. Observe que se você estiver fazendo Power Slide com R1, deverá completar o Turbo Boost com L1, e vice-versa. Há 2 dicas que queria falar. A primeira que é melhor praticar seus Turbo Boosts para poder preencher a barra completamente. Quanto mais cheio o turbômetro estiver na hora dos Turbo Boosts, mais tempo o turbo durará, e melhores serão suas reservas. Segunda é olhar para o turbômetro. Não é a única maneira de saber quando fazer Turbo Boosts. Você pode ver a fumaça saindo do escapamento do kart. Quando a fumaça ficar preta, significa que está pronto para realizar um Turbo Boosts. Você também pode ouvir o motor do kart enquanto você está fazendo Power Slide. O som mudará quando estiver pronto para um Turbo Boost. Para entender melhor, é bom se familiarizar com alguns termos: giro, setas para esquerda ou direita, enquanto dirige. Power Sliding, R1, e giro, ou L1, e giro. Turbo Boosts, R1, giro, e L1, ou L1, giro, e R1. Mini Turbo, um Turbo Boost. Triple Turbo, uma corrente de 3 Turbo Boosts. Turbo PD, quadrado verde brilhante e preto, que oferece um turbo quando você dirige. Super Turbo PD, Turbo PDs, e um turbo mais alto, sendo usado corretamente. Velocímetro, a agulha e o semicírculo no canto inferior direito da tela mostra a velocidade do corredor. Turbômetro, a barra abaixo do velocímetro, mostra quando o motor do kart está pronto para um Turbo Boost. Saltímetro, a barra longa no lado direito do velocímetro, mostra quanto tempo você fica no ar enquanto salta.
Quanto mais essa barra for preenchida, melhor será o Turbo Boost que você obterá ao pousar. Sistema de reservas. O sistema de reserva são os turbos que você armazenou no motor do seu kart. É como encher um recipiente com água. Cada Turbo Boost que você cria é um balde de água que você coloca no recipiente. Quanto mais Turbo Boosts você fizer, mais o container será preenchido. Mas há um pequeno problema. Assim como o seu kart possui escapamentos por onde sai o turbo dando-lhe impulso, este container também possui um pequeno orifício por onde a água escapa. Então é melhor você derramar baldes cheios de água, assim como faria com Turbo Boosts completos. Se você fizer Turbo Boosts completos, armazenará mais reservas de turbo. Turbo PDs também ajudam a preencher suas reservas. Se você não fizer Turbo Boosts com a barra no máximo, suas reservas estão sempre diminuindo. Mas você pode aumentá-las, fazendo Turbo Boosts completos para combater essa redução. Porque o sistema de reservas é tão importante. Se você conseguir armazenar uma quantidade considerável de reservas, sua velocidade máxima durará mais, e você poderá parar de fazer Turbo Boosts por um tempo, para se concentrar em melhorar sua trajetória. Isso é muito importante para as últimas voltas. Você pode armazenar turbos na primeira e na segunda volta, e na terceira volta, correr com as reservas armazenadas. Por último, mas não menos importante, ter mais reservas será muito útil para conseguir um USF mais duradouro. Isto será explicado mais tarde. Hang Time e Turbo. Você pode obter um Turbo Boost pulando de uma rampa ou colina. Ao pular, você verá seu medidor de salto encher enquanto você está no ar. Você também pode ver alguns números aumentando enquanto você pula. Esses números indicam há quanto tempo você está pulando. Quando você finalmente pousar, se tiver saltado alto o suficiente, receberá um Turbo Boost. Tenha em mente que os Turbo Boosts que você consegue dessa forma duram muito pouco tempo. Para manter a velocidade alcançada, você deve fazer Turbo Boosts rapidamente. Midiar Turbo. Midiar é basicamente pular enquanto faz um Turbo Boost no ar. Para executar essa técnica, basta fazer um Power Slide no topo, ou próximo ao topo, de uma colina, subida ou rampa, e em seguida, completar um Turbo Boost, enquanto ainda estiver no ar. Você também pode fazer isso em pequenas colinas. Essa técnica é básica e muito fácil de fazer, mas pode ser combinada com outras técnicas. Níveis de velocidade técnicas. Existem 3 níveis básicos de velocidade alcançáveis no game, conhecidos como Fogo Verde, Fogo Amarelo e Fogo Sagrado. O último é o mais importante, mas vamos dar uma olhada rápida no Fogo Verde e no Fogo Amarelo. Fogo Verde. Esta é a velocidade que você obtém ao fazer um ou 2 Turbo Boosts. Você também pode obter Fogo Verde ao fazer um Hang Time e Turbo, e seu saltímetro atingir os números 66 a 99. Considere Fogo Verde como o primeiro passo para o próximo nível de velocidade. Fogo Amarelo. Essa velocidade é alcançada fazendo triple turbos completos. Você pode saber isso olhando para o velocímetro. A agulha indicará a penúltima linha do medidor. Outra maneira de obter Fogo Amarelo é fazer um Hang Time e Turbo, até que os números do saltímetro atinjam 100 a 149. Claro, se você quiser manter essa velocidade, você deve continuar fazendo mais Turbo Boosts completos imediatamente. Fogo Sagrado. Você pode alcançar o Fogo Sagrado dirigindo em um Turbo PD e manter o turbo que ele oferece fazendo Turbo Boosts completos. Você nota que as chamas atrás do seu kart são maiores. Outra maneira de obter o Fogo Sagrado é fazer um Hang Time e Turbo até que seu saltímetro marque 150 ou mais. Assim que você pousar, continue fazendo Turbo Boosts mais completos para manter essa velocidade. Depois de obter a CF, é muito importante mantê-lo durante o resto da corrida. Existem também 3 níveis avançados de velocidades. Seus nomes são Ultimate Secret Fire, Sapphire e Speed Ghost. Todos eles são importantes e muito úteis. Compreender essas técnicas pode ser um pouco estressante, mas executá-las certamente fica muito mais fácil. Ultimate Secret Fire. Essa é a velocidade máxima que você pode alcançar no jogo. Para fazer o SF, você deve dirigir um Super Turbo PD e deixar que ele o impulsione. Você notará que a sua velocidade aumenta um pouco mais do que o normal quando você obtém um USF. Claro, existem algumas regras que você precisa seguir antes e depois de obter o USF, para obter essa velocidade incrível.
e mantê-la pelo maior tempo possível. Antes de chegar a esse STP, você deve ter feito turbo boosts completos para poder armazenar uma boa quantidade de reservas, que serão necessárias para que o USF dure mais. Ao dirigir naquele STP, você deve parar de usar o turbo boost, e o mais importante, não deve pular. Se você pular atrás de um super turbo PD, não receberá o USF. Depois de obter o USF, basta guiar seu kart com as setas e os power slide para virar algumas curvas. Pular ao virar também ajuda a cortar curvas, enquanto avança na velocidade USF. Depois de obter o USF, não faça mais turbo boosts, e evite turbo PDs, e hang time e turbo, que atinjam, ou excedam, 66, pois se ocorrerem, você perderá o USF. Eventualmente, o USF acabará depois de um tempo, mas se você seguir as regras que falei, seu SF durará mais. A duração depende da quantidade de reservas que você possui. Lembre-se que o USF tem uma velocidade completamente superior ao fogo sagrado. Por isso é de se esperar que quem o vivencia pela primeira vez não saiba como controlá-lo, e o perca rapidamente. Aprender a dirigir com o USF é tão importante quanto fazer com que ele dure muito tempo. Pratique suas habilidades com o SF. Uma nota aqui: a velocidade do USF é a mesma para todos os personagens. Personagens da categoria lento irão na mesma velocidade com o SF que aqueles na categoria rápido, aceleração e médio. Como é necessário um STP para obter o USF, você só poderá obtê-lo em pistas que possuam STPs. Por padrão, essas pistas são 5: Otier Skyway, Cortex Castle, Engine Labs, Oxide Extension e Turbo Trek, Sapphire. Para ser exato, SAF não é um nível de velocidade, é mais como uma anomalia que permite ir infinitamente rápido. Vamos esclarecer isso. Você se lembra do sistema de reservas? Lembra da analogia com o recipiente de água? Agora imagine que você conseguiu encher todo o recipiente com água. Normalmente, o excesso de água transbordaria pelas bordas do container, mas com o motor do seu kart, isso não acontece. Quando você conseguir preencher suas reservas turbo, esse container ficará magicamente cheio por toda a eternidade. Não importa quanto tempo você dirija, você nunca mais ficará sem reservas. Esse recipiente de água estará sempre cheio, apesar de ter um orifício por onde a água escapa. A melhor parte é que você não precisa mais fazer turbo boosts. Para obter o Sapphire, você deve fazer turbo boosts completos por mais ou menos 1 minuto, ou 1 minuto e meio, depende de quão completos e constantes são seus MT e TT. E finalmente, quando suas reservas estiverem completamente cheias, você desbloqueia o Sapphire. Depois de fazer turbo boosts completos, por 1 minuto ou mais, as chamas atrás do seu kart desaparecerão, e você verá apenas fumaça branca saindo dos escapamentos. Esta é a aparência do Sapphire. O Sapphire, ele constantemente lhe dá a velocidade do fogo sagrado. Ele nunca cairá, desde que você dirija em terreno normal. Áreas de grama, lama e terra, obviamente, reduzirão sua velocidade, mas, assim que você sair dessas áreas, seu SF retornará. Depois de obter o Sapphire, você não precisa mais fazer turbo boosts. Não faça. Se você continuar fazendo mais turbo boosts, perderá o SAF. Se você fizer hang time e turbos, perderá SAF. Se você dirigir com turbo pads, pad SAF, qualquer coisa que lhe dê turbo boosts, contribuirá para que você perca SAF. Depois de um tempo, se você quiser manter seu SAF para sempre, evite essas coisas. Sapphire define sua velocidade, mas se você andar em um super turbo PD, ganhará o SF. E sim, por causa do seu Sapphire, agora o seu SF durará para sempre. Claro, certifique-se de seguir as regras para manter o USF e não perdê-lo. Sapphire é uma técnica muito útil para obter melhores tempos de volta. Não é tão útil para corridas completas de 3 voltas. Tenha isso em mente. Speed Ghost. Essa velocidade pode ser alcançada na maioria dos casos em descidas, assim como na vida real. Quando seu kart desce uma ladeira, você vai notar que sua velocidade aumenta. Por um curto período de tempo, você pode perceber isso olhando para o velocímetro. Esses SGs são básicos por si só, e não são tão impressionantes, devido à sua curta duração. Mas existem algumas técnicas que podem estender essa duração por mais tempo. Por exemplo,
Você pode combinar MyDR, enquanto desce para obter um SG melhor. A duração desses SG também depende do tamanho da queda. Quanto maior a queda, mais tempo durará o SG. Você também pode pular ladeira abaixo, então será como se você estivesse descendo ladeira há mais tempo, isso também lhe dará um SG melhor. A velocidade dos SG varia, alguns são um pouco mais rápidos que o SF, outros darão uma velocidade quase comparável à do SF. Existem outros tipos de SG, que não seguem a regra do downhill, por exemplo, fazer power slide nas paredes da Seaway Speedway, dirigir em uma saliência, ou frog em uma subida. Técnicas complementares. Frog. Para fazer o frog você deve manter pressionado um botão de salto, e depois pressionar rapidamente, e constantemente o outro, R1 ou L1. Dessa forma, você estará pulando, constantemente sem parar. Fácil, certo? O segredo para dominar o frog, não é saber como fazer, mas quando fazer. Frog, é muito útil, para manter as velocidades um pouco mais do que normalmente duram. Por exemplo, se você conseguir o SF, e depois de alguns segundos, perceber que começa a perdê-lo, comece a fazer o frog para manter a velocidade do SF, por mais um pouco. O mesmo se aplica ao Speed Ghost, e é isso que o torna realmente relevante. O frogger, após um SG, manterá a velocidade do SG por mais tempo, e você notará a diferença aí. Projéteis. Para fazer isso, você deve froguear enquanto sobe uma colina. Isso é feito para manter a velocidade que você tem antes de subir o morro, e ainda ir mais rápido. Tente projetar todas as subidas do jogo. Às vezes pode gerar um salto duplo, ou um SG. Cresting. Isso é feito saltando de uma colina, e pousando descendo a colina. Ao subir, você aumenta sua altitude, e o jogo vai pensar que você está descendo há mais tempo. Isso lhe dará um SG melhor do que você conseguiria, apenas descendo aquela colina sem cresting. Ultra Tournee, considerada uma das técnicas mais difíceis, requer muita prática para dominá-lo. Para realizar o Tournee, você deve parar de pressionar X, e imediatamente fazer a seguinte combinação: quadrado, virar, baixo, e frog. Caso você não se lembre de como fazer o frog, especifique. Para fazer o Tournee, pressione, quadrado mais virar, direita ou esquerda, mais baixo, pressione R1, e pressione, constantemente L1. Lembre-se que primeiro você deve parar de pressionar X, e que os botões L1 e R1 são intercambiáveis dependendo do seu conforto. O Tournee permite que você gire 180 graus sem perder toda a velocidade ao fazer isso. Claro, após o retorno você começará a perder velocidade, então pressione X novamente, e comece a fazer Turbo Boosts novamente. O Tournee é útil para contornar a curva S na Turbo Track, e também ajuda nos atalhos que exigem ir na direção oposta. E finalmente, o Tournee também pode ser feito no ar. Por exemplo, quando você passa por cima daquele famoso atalho da cerca na Altieri Skyway. Há também os atalhos que vários deles são feitos usando essas técnicas. Tem muitos desses atalhos, mas vou deixar na descrição um link da playlist feita pelo Alessandro Mastroianni. São vídeos dele fazendo os vários atalhos do CTR de PS1. E o nosso vídeo acaba por aqui. Se esse vídeo te ajudou muito em fazer essas técnicas, obrigado. Créditos totais ao Linkzer. Ele postou no antigo fórum do CTR várias técnicas usadas do jogo. Então é isso. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. E virem membros. Falou, até mais e tchau.